A paz do Senhor, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para trazermos mais dicas, mais participações para você que está ingressando na vida ministerial, na vida de pregador, para ter um desenvolvimento. Hoje eu quero trazer uma reflexão, algumas dicas para quem está querendo adentrar na liderança. Tem uma frase muito interessante que alguém falou, não lembro no momento quem citou essa frase, mas a frase é a seguinte: a maior virtude de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Esta é a maior virtude de um líder, é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Assim sendo, a grande missão de um líder é fazer outros líderes. Uma das maiores missões de um líder é formar, fazer, criar outros líderes. E também desenvolver os seus liderados. Veja, a maior virtude de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, uma das maiores missões do líder é fazer outros líderes e também desenvolver os seus liderados. Existem 4 passos muito importantes para quem lidera, para que possa criar essas características nos seus liderados. Primeiro, unificar. Segundo, pacificar. Terceiro, qualificar. E quarto, motivar. São os 4 passos fundamentais para que a gente possa desenvolver nos nossos liderados a disposição para eles se dedicarem naquilo que estão pretendendo fazer, na sua vocação, na sua chamada. Primeiro, unificar. Talvez essa seja uma das missões mais difíceis, é você juntar pessoas, gente, um rebanho, falando de igreja, um grupo, e conseguir fazer com que essas pessoas estejam unidas. Talvez seja um grande desafio, um dos maiores desafios, vai ser unir essas pessoas, porque as mentes pensam diferente, as opiniões, as ideias, as visões, mas o líder vai ter que ter essa capacidade de conseguir unificar ideias diferentes, opiniões diferentes, pessoas diferentes. Esse é o primeiro passo. O segundo é pacificar. É você trabalhar para, em um grupo, em dezenas, centenas ou talvez milhares, você conseguir mantê-los em paz, mantê-los pacíficos, mantê-los com essa disposição. Este é o segundo passo, outro grande desafio. O terceiro é qualificar, ou seja, instruí-los, ensiná-los, orientá-los, conduzi-los, mostrar a eles o norte, a direção, a forma como fazer, como agir, como se portar e como se comportar através dos seus ensinos, das suas orientações. Esse é o terceiro passo para você desenvolver os seus liderados. O quarto passo é motivar, é dar a eles disposição, vontade, desejo, anelo, para que eles possam se dedicar àquilo para o qual eles foram chamados, eles foram vocacionados. Então você vai ter que desenvolver capacidades e habilidades para motivá-los. Não só como motivá-los, mas também qualificá-los, pacificá-los e unificá-los. Não é fácil, mas eu quero aqui lhe contar uma ilustração. É um fato, na verdade, tirado do livro A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu, que se tornou general no grande exército de Lao Tse. A história diz que os inimigos se levantaram contra o imperador Lao Tse e ele agora está preocupado
porque não tem uma pessoa para comandar o seu exército, para estar na frente do seu exército. Mas alguém fala para o imperador que existe um filósofo chamado Sun Tzu, que é muito entendido na arte da guerra, só que ele nunca foi general, ele nunca chefiou um exército, ele nunca entrou numa batalha, numa guerra, mas o rei manda chamá-lo, o imperador manda chamá-lo, e pergunta a Sun Tzu se ele tem condições de assumir o exército do imperador. E ele disse que assumiria. E o imperador prossegue: mas você tem condições de transformar qualquer pessoa em um soldado? Ele disse sim, essa possibilidade existe. Qualquer pessoa pode ser transformado em um soldado, ou transformado em um soldado. Então o rei, o imperador, deu um desafio a Sun Tzu, mandando chamar as suas concubinas, e fora trazido todas as mulheres do harém do imperador, para que Sun Tzu as colocasse em posição de guerra. E o imperador perguntou se era possível. Ele disse: é claro que é possível. Então fora dado a Sun Tzu a liberdade, diante do imperador, diante dos seus ministros, para que ele fizesse essa demonstração. Ele então separou 3 grupos de mulheres. Em cada grupo ele tirou uma para ser a capitã daquele grupo, selecionou 3, chamou as 3 e deu instruções de como seria a posição de sentido, a posição de continência, para que elas repassassem para aquele grupo e na hora que ele determinasse, elas entrassem nessa condição ou na posição de sentido. E assim fora feito o trato. O Sun Tzu olhou para todas e deu a ordem: sentido! As mulheres começaram a sorrir no canto da boca e se espremiam para lá, se espremiam para cá e não fizeram a posição de sentido. Ele chamou as capitãs e diante de todos disse: bom, parece que eu não fui claro na minha ordem, na minha determinação. Eu vou falar mais uma vez. Então falou pela segunda vez, determinou pela segunda vez e deu a ordem de sentido. E elas continuaram com o mesmo comportamento, simplesmente riram, sorriram de canto de boca e tal, e ficavam naquela situação. Quando isso aconteceu pela segunda vez, o Sun Tzu puxou a espada e degolou as 3 capitãs diante de todos. Arrancou fora a cabeça das 3. Mandou tirar o corpo e escolheu de cada grupo mais uma para ser a capitã e colocou na frente e disse: vou dar a ordem mais uma vez. E gritou: sentido! Todas na mesma hora deram ou se colocaram na posição de sentido. Ou seja, aqui está uma lição de que se nós tivermos a habilidade, tivermos a disposição e a capacidade e soubermos lidar com as pessoas, mesmo aqueles que têm menos preparo, menos capacidade, menos disposição, mas se nós acharmos a forma certa, todos eles serão transformados em grandes líderes, em grandes obreiros, em grandes servos do Senhor. Que Deus abençoe e continue meditando nessas dicas, que Deus vai te abençoar maravilhosamente, em nome de Jesus.